Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC Comentado. Hoje nós vamos estar tratando acerca de um dispositivo muito importante, o artigo 8º do CPC, o qual visa trazer para nós as balizas interpretativas que o magistrado vai utilizar na hora de proferir suas decisões e de interpretar o caso concreto. Vamos começar a nossa aula? Então, para iniciar nossa aula, vamos começar fazendo uma leitura atenta do dispositivo. Vamos ler o artigo 8º e eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. O artigo 8º, ele diz assim: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, olha só que interessante, e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, olha que interessante, e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, como já dito antes, o artigo 8º ele se preocupa em trazer balizas para que o juiz interprete o caso concreto da forma mais adequada. Então, não se trata apenas da mera subsunção, né, da lei em relação aos fatos, né, do caso concreto. Nós estamos falando aqui de algo que vai além, né? O processo ele tem um caráter instrumental, mas ele se coloca a serviço de valores constitucionais, não como um fim em si mesmo. Então, quando o dispositivo inicialmente fala sobre abordar os fins sociais, exigências do bem comum, ele está direcionando a atuação jurisdicional para uma busca de resultados, né, mas resultados que beneficiem a coletividade. É muito comum que casos que envolvam talvez o interesse individual das partes, eles têm efeitos para além do interesse individual e acabam repercutindo para além, né, desse interesse privado. Né, podem trazer resultados para uma coletividade. Então a preocupação do magistrado ela tem que estar centralizada nesse ponto. Né? Quais são os efeitos e qual é a repercussão deste caso concreto para com a sociedade, não apenas para com o interesse particular e privado, né, das partes. Ainda quando o dispositivo fala em dignidade da pessoa humana, obviamente ele está fazendo uma referência ao texto constitucional. Né? No artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, nós temos como fundamento, como um dos fundamentos, né, a dignidade da pessoa humana. Então a interpretação que o juiz vai aplicar ao caso concreto tem que levar em consideração os efeitos, né, para com as partes, se isso de alguma maneira vai repercutir com a sua dignidade. Além disso, o dispositivo fala sobre a razoabilidade e a proporcionalidade. A preocupação dessas duas peças centrais está nos excessos que podem ser cometidos pelo magistrado na hora de aplicar a lei. Então, se ele tem que trazer uma resposta para as partes, essa resposta ela tem que ser proporcional ao que está sendo solicitado e ao caso concreto. Então, temos que verificar qual que é o resultado pretendido com essa decisão judicial. Para se alcançar esse resultado, que medidas podem ser tomadas? Um caso muito prático são as medidas coercitivas, né? Quais medidas coercitivas o juiz pode imputar às partes para se atingir um determinado resultado? Então tem que existir uma coerência lógica entre aquilo que está se pretendendo alcançar, a resposta que está se pretendendo alcançar, e os mecanismos jurídicos que vão ser utilizados e a decisão que vai ser prolatada para se alcançar esse objetivo. Ainda quando o dispositivo fala em legalidade, nós estamos falando do princípio da legalidade, né? Então reafirma a necessidade do juiz também estar sempre pautado na letra da lei. Né? Ele não pode subverter a letra da lei para atingir um fim, ou um resultado, ou uma decisão que seja considerada ilegal. Bom, além disso, o artigo trata acerca da publicidade. Então nós estamos falando que os processos via de regra e os atos processuais, eles têm que ser via de regra públicos, né, porque é uma contrapartida que se dá à sociedade, né, e também às partes. Então tem que ter um processo pautado pela transparência. Né. Então a fiscalização, né, dos atos que estão sendo praticados por este agente público, que é o juiz, eles vão estar sendo fiscalizados pelas partes, né, internamente no processo, e também pela sociedade. A sociedade também está observando o que está sendo praticado nesse processo, e tem como propósito a publicidade evitar eventuais excessos, né, desse magistrado ou da atuação jurisdicional.
E por fim, o dispositivo trata acerca da eficiência, né, da tutela judicial, né? Então a decisão ela tem que ser eficaz para o litígio, ela tem que promover, dentro do possível, dentro do razoável, né, da razoável duração do processo, uma celeridade, né? Então as partes elas têm que estar realmente satisfeitas com a velocidade, né, com a eficiência que se dá ao procedimento. Dentro daquilo que é razoável, então o juiz tem que garantir, né, essa eficiência. Então percebam que o artigo 8º do CPC, ele traz balizas, né, da atuação do magistrado na hora de interpretar as normas processuais, exigindo que a aplicação da lei e dos princípios sempre esteja de acordo com a dignidade da pessoa humana e com o bem comum, né, com aquilo que é de proveito e é de interesse da coletividade, da sociedade. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos. Eu disponibilizei aqui embaixo o material para quem tiver interesse em baixar gratuitamente. E aqueles que tiverem interesse também em adquirir a minha obra chamada Negócios Jurídicos Processuais Atípicos, pela editora Dialética, um tema muito relevante para todos os operadores e estudantes do direito. No final do vídeo vai ter um link, né, para aqueles interessados em adquirir a obra, que está com um preço promocional bem bacana. Dito isso, um abraço a todos, fiquem todos bem. Um abraço.